Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um projeto de Deus. E hoje o nosso tema será sobre princípio de autoridade. Aqui comigo hoje o pastor Guilherme, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo, os irmãos também que estão participando conosco, que Deus possa abençoá-los. Amém. Nós vamos agora ler, o pastor Guilherme, o texto aqui da base ao nosso tema de hoje. O texto nosso base está no livro, dos Romanos, carta aos Romanos, capítulo 13, verso 1 e 2. Leremos: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, o que nós encontramos nesse texto é o que nós estamos chamando, de o princípio de autoridade, ou seja, é um princípio bíblico, é um princípio estabelecido pelo próprio Deus e que é muito importante compreender. Então, veja o que a palavra está dizendo. Todo homem, ele está debaixo de autoridade. Todo homem. O único que não está é o próprio Deus, porque ele é a autoridade que rege o mundo, o universo e todas as coisas que foram criadas, visíveis e invisíveis. Tirando o Senhor, todos os homens e anjos. Então isso, Guilherme, faz parte da origem do homem. O homem, quando ele é criado, ele foi criado para estar debaixo de uma autoridade, seja qual for. Por isso você vê que quando o homem ele não está debaixo de uma autoridade, ou uma criança, ou uma pessoa, ele entra em dificuldade. Exatamente. Porque a autoridade é o que põe ordem, a autoridade é o que põe regras, a autoridade é o que põe limites. Então, como isso faz parte da nossa criação, passa até mesmo a ser, por mais incômodo que seja, uma necessidade para uma vida em sociedade, para uma vida como igreja, aí em vários aspectos, como família. Esse é um ponto importante. Exatamente. Deus, na sua perfeição, ele coloca esse limite, porque o homem sem esse limite se torna um ser bruto, um monstro até, sem o limite. Então, Deus, na sua sabedoria, ele coloca limites ao homem. Ele colocou limites até Adão e Eva na criação. Desde ali ele já coloca limite. E para que o homem entenda que há um limite sobre a vida dele, ou seja, ele não é um ser que ele pode superar todas as coisas. Não, que ele tem uma autoridade sobre si, estabelecida por Deus, desde a eternidade. E ele, condicionando essa autoridade, a palavra fala aqui que todos, nós observamos que em toda a obra criadora, Deus tem autoridade sobre ela. Ele deu uma autoridade ao homem, mas também a maior autoridade, ou seja, que nós podemos denominar assim, a autoridade soberana. A autoridade de Deus, ela é soberana. Não há nada que ultrapasse essa autoridade. Você até deu um exemplo interessante aqui antes, de Jó, quando o senhor fala até onde ele poderia tocar em Jó. Sim, Pode tocar em tudo menos a vida, ou seja, mostrando que o próprio inimigo do homem também está debaixo da autoridade de Deus. Porque o senhor, aqui você pode, aqui você não pode. Então você vê como é que esse princípio ele rege todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis. Um ponto importante a ser observado é o seguinte, um ponto muito sério, é sobre a quebra de autoridade. Isso é um assunto delicado. Mas antes, observe, o próprio Deus, ele respeita esse princípio que ele mesmo estabeleceu.
o próprio Deus não quebra a autoridade. E você vai poder ver isso em vários momentos. Por exemplo, observe, o Senhor Jesus, quando ele se fez homem, ele como homem, ele respeitou esse princípio. Você vê quando ele está diante de Herodes, quando ele está diante de Pilatos, ele respeitou a autoridade que estava sobre esses homens. Porque é o que a Bíblia diz, toda a autoridade foi constituída por Deus. Goste você ou não daquela pessoa, concorde você ou não com ela, porque o Senhor é o que eleva os reis, é o que abate os reis. Então, é uma afirmação até muito forte da Bíblia, né? Toda a autoridade foi constituída por Deus, uma expressão muito forte. E você vai ver como o Senhor não, que o próprio Deus não quebra esse princípio quando o Senhor tira Israel do Egito. Olha que coisa impressionante. Sabe que é uma coisa, essa coisa, eu sempre me perguntei sobre isso. Por que que Deus mandou Moisés pedir autorização a Faraó para poder sair do país? Né? Se ele era Deus. Ele era Deus. Na verdade, e ele estava muito acima de Faraó. Mas justamente para não quebrar o princípio de autoridade. Então, Moisés só iria sair do país quando o governo autorizasse ele sair. Porque se Moisés sai sem autorização de Faraó, ele estava fugindo. Israel não fugiu do Egito. Às vezes a gente canta, até o louvor tem licença poética, né? Israel fugiu do Egito. Não, Israel não fugiu do Egito. Porque ele saiu com a autorização do governo do país. O governo autorizou que ele saísse. Então, por que o Senhor fez Moisés pedir autorização? Por quê? Porque se ele sai sem autorização, é rebelião. Rebelião. E Deus não opera na rebelião. Deus não opera. Você pode estar completamente certo em um assunto. Você pode estar completamente certo em uma questão. Mas se a ferramenta que você for querer usar para resolver for a rebelião, Deus não entra com você. Deus não entra, porque Deus não opera na rebelião. Então, se Israel sai assim, o Senhor não poderia operar. Então você vai sair e eu vou mudar o coração de Faraó. Sim. É o caminho mais fácil? Não é, observem. Isso para nós, para nossa família e para tudo que nos envolve, né, Guilherme? Você às vezes acha que o caminho da rebelião é um caminho mais fácil, mais rápido. O outro caminho é mais difícil. Você conseguir convencer uma autoridade. Exatamente. Foram 10 pragas. Mas é o caminho que Deus opera. É o caminho da obediência. É o caminho da obediência. E nós observando aqui que Deus, como Ele é soberano e autoridade, aqueles a quem Ele dá autoridade, essa ação de desobedecer trará prejuízo aos que não se subordinam. Por exemplo, o Senhor dá autoridade aos pais, né? É uma autoridade instituída e dada por Deus. Quem descumpre aquela autoridade está descumprindo uma ordenança de Deus, do próprio Deus, porque Ele que deu e instituiu. Então o texto fala que toda alma está sujeita a toda autoridade, porque toda autoridade foi Deus que deu. Então a família, os pais, essa ação de você obedecer e respeitar e aceitar, você está obedecendo aquela autoridade, mas aquele a quem deu autoridade. Isso. Não é? Então, está ligado. Por isso que os textos da Bíblia falam muito de honrar pai e mãe, os filhos, porque é uma autoridade que Deus chancelou, podemos dizer, Deus chancelou aquela autoridade. Por mais até às vezes o pai está até errado, mas o Senhor, Ele honra o que Ele obedece. Exatamente. E se nós formos olhar na palavra, teríamos muitos exemplos para dar de quebra de autoridade e das consequências muito ruins e péssimas. Quando a pessoa entra, como a palavra diz, como o Guilherme acabou de falar, quando você resiste à autoridade, você está resistindo contra o próprio Deus que a constituiu. E quando tem essa quebra de autoridade, os resultados são os piores. Miriam, com Moisés, leprosa, Arão, Geazi, Exatamente. Saul, no nosso meio então, nós temos muitos exemplos
tivemos exemplos, os resultados são muito ruins, muito ruins. Aí você fala assim, ah, pastor, então se a situação está difícil e a gente não pode, o que a gente faz? Deus não quebra autoridades. Deus muda as autoridades. Glória. Era Saúl e tirou para Bom, Davi. tá bom. Entendeu? Porque Deus tem esse poder. Se aquela pessoa não está no plano dele, se a pessoa deixou de alcançar o que ele quer, deixou de fazer o que ele deseja, ele até dá tempo, ele dá oportunidades, Deus é paciente, mas o Senhor vai e muda a autoridade. Mas Tá ele não bom. quebra. Então, onde que vai entrar então aqui a família, que é um assunto de família? Vai entrar nesse aspecto, porque às vezes dentro da família está havendo uma quebra de autoridade. Exato. Então, são pais que perderam o respeito dos filhos. São filhos que não respeitam mais os pais. Exatamente. Entendeu? São filhos que falam com os pais de uma forma até vergonhosa às vezes. Exato. E são pais que estão aceitando. Então, são discussões que nem parece que é um pai, um filho, uma mãe, uma filha. Então, a intenção do programa hoje é de mostrar que isso é uma coisa séria, isso é uma coisa que traz muitos problemas na família, no lar e espiritualmente, porque veja só, existem várias autoridades que Deus estabeleceu. Podíamos falar aqui algumas. O pai e a mãe são autoridades estabelecidas por Deus. A Bíblia também fala do afeto natural, que é o amor a pai e mãe. O pastor é uma autoridade. As autoridades constituídas, o juiz, o policial, o governador, são autoridades constituídas por Deus. Então, em vários setores da vida do homem, existem autoridades que Deus constituiu. Na família, os pais são autoridades que foram constituídas. Então, aqui está, às vezes, a origem de problema de muitos lares. Porque se os pais perderam essa autoridade, o filho, como eu falando no começo, isso está na origem do homem. Todo homem precisa estar debaixo da autoridade. E se você tem uma criança, um adolescente, um jovem que não está, ele vai ter problema. Ele vai ter problema. Porque ele não tem maturidade para isso, ele não tem amadurecimento para isso, ele não conhece a vida para isso. E às vezes, se o pai, se houve uma quebra de autoridade dentro de casa, às vezes alguém de fora vai exercer essa autoridade. O que é mais grave ainda, né, Guilherme? Exatamente. Aí, assim, diante desse quadro, né, o que fazer, né? Qual o primeiro passo? Qual a primeira medida? Olha, a primeira medida é buscarmos a face do Senhor, buscarmos ouvir a voz do Senhor, porque Ele é o conselheiro, o Deus conselheiro, e Ele é Deus forte também. Então, diante se os pais, alguém observarmos, né, olha, nós perdemos a autoridade aqui dentro do lar, não é? Não adianta pedir uma autoridade externa para vir tomar conta, porque a maior autoridade, ela ainda está sobre sua vida, é o Senhor. Se Ele está, Ele pode mudar isso. Então busque o Senhor, Senhor, onde eu estou errando? Porque às vezes, como nós dissemos, nós estamos sob autoridade, mas não quer dizer que nós vamos acertar 100%. Somos homens falhos, né? Palavra. Então, Senhor, o Senhor tem uma autoridade. Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou responsável. Onde eu estou falhando que eu perdi a autoridade sobre meu filho? Me direciona, fala comigo na palavra, nos Uma dons, boa palavra. né? Busca o pastor da igreja para perguntar isso, para que possam buscar o Senhor e o Senhor vai falar. Porque a recuperação vem daí, de uma vida diante do altar do Senhor, né? Nós até lembramos aqui exemplos na Bíblia de desobediência. Os filhos de Eli se perderam, não levaram em consideração Davi como rei, os seus Absalão, né? Não obedecia. Não obedecia de jeito nenhum. E Davi, ele falhou, talvez como pai em algum momento, mas quando ele busca ao Senhor, o Senhor o restitui. Tanto é que o fim foi o quê? Em Salomão, a bênção estava ali. Então, nós estamos assim, de coração aberto. Senhor, qual o caminho aqui para que eu possa
restabelecer essa autoridade que não é imposta por homens. Lembramos daquele texto, nós até lembramos antes aqui. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, se é pelo Espírito, vamos começar pelo Espírito. E o Senhor vai dar, o Espírito vai dar autoridade. Esse ponto, nós temos até falar mais sobre isso. Como recuperar essa autoridade, como não fazer. E uma coisa só interessante, na verdade, existe aqui um projeto muito maior. Que quando você olha para o mundo hoje, o que você vê no mundo de hoje? Um mundo que tem uma crise de autoridade. Exato. E ela é generalizada. Ela é generalizada. Está em todos os aspectos. Você vê que as autoridades, em vários campos, que eu não estou querendo citar muito aqui, estão perdendo a autoridade. Você vê pastores, ministérios sendo vulgarizados. Você vê governadores, os escândalos, no poder, em outros poderes também. Ninguém respeita mais. Não é verdade? Exatamente. Na sociedade, você vê isso nas escolas, com os professores, com diretores, professores que são agredidos, desrespeitados, são tratados de uma forma absurda. Por quê? Porque há um projeto que resiste à autoridade, que não quer autoridade, porque a operação desse projeto é pela rebelião. Exatamente. Contra tudo que se chama Deus. Exatamente. Então, na verdade, há um projeto para o caos em relação à autoridade. Não quer que haja autoridade dentro de casa, que não haja autoridade dentro das igrejas, que não haja na sociedade, que não haja em vários lugares. Isso você já vê até, às vezes, nas leis de um país, porque a lei é um reflexo da sociedade. Exatamente. Leis que são que tinham que ser, elas tinham que ser opostas, na verdade, que estão sendo colocadas. Então, por quê? Porque na desordem é que as trevas operam. É na desordem, no caos, que as trevas vai governar. Exatamente. Isso aí. Entendeu? E aí, vamos agora voltando para a família, como essa pasta falando. Como recuperar? Não, porque às vezes tem um pai que assim, não, eu perdi essa autoridade. Veja, o Guilherme falou uma coisa muito importante, que essa autoridade, ela não é uma autoridade que é dada por Deus. Todas as autoridades bíblicas, como a do pastor, aqueles que foram constituídos, as autoridades constituídas, né, os pais e outras que poderíamos citar, nós estamos falando de autoridades que são estabelecidas por Deus. É diferente da autoridade que vem a sociedade. Aquela expressão, né, Guilherme? Todo o poder emana do povo. Essa aqui nós estamos falando, aquela que vem de Deus. Então, essa autoridade, ela não precisa ser com agressividade, com violência. Na verdade, isso faz sentido, Guilherme. Quando o pai ele está sendo agressivo, quando ele vai para a violência, é um sinal que ele perdeu a autoridade. Então, como ele não está conseguindo mais dar ordens, quando ele não está conseguindo mais ser obedecido, quando ele não é mais ouvido, então ele até no desespero dele, ou na fã de resolver aquilo, ele começa a agredir, ele vai para a violência porque ele perdeu a autoridade, exatamente por falta de autoridade. Porque você veja, pais que têm autoridade, no olhar, o filho já entende. No tom de voz que muda. Exatamente. Sem falar, ele já sabe. Se eu entrar por aqui, meus pais não aceitam. Eles vão reagir, então nem vai. Ou seja, tem limites estabelecidos. Tem limites estabelecidos. Eu vou entrar num ponto aqui bem mais prático, Guilherme. Você vê muitos pais, e todos nós queremos isso, na verdade, que não sei se a expressão vai ser boa, essa expressão, mas todo pai quer ser amigo do filho. Toda mãe quer ser amiga da filha e dos filhos. E uma coisa que não é errada em si, apesar que tem uma linha, né, aí que é contra isso. Mas quando a moça fala assim, a minha mãe é minha melhor amiga, isso não é uma coisa boa de se ouvir, eu acho, né? Ah, meu pai é meu melhor amigo, meu pai é meu amigo, eu conto tudo para ele. Isso é bom. Mas qual é o desafio aqui? Aqui que está o desafio, eu acho. É você conseguir, se você tem esse perfil, nem todo pai tem, nem toda mãe tem. Mas se você tem esse perfil, você tem que conseguir, então, ser amigo do seu filho, ou amiga da sua filha, mas sem perder a autoridade.
Você não pode virar amiguinha, Exatamente. o amiguinho do filho. Aí a coisa desandou. Aí a coisa desandou. Porque aí vai começar com você como começa com o amiguinho. Aí não vai dar certo. Isso não é uma coisa fácil, nem sempre você consegue. É maravilhoso. Você fala, então, olha, meu pai é melhor amigo, mas ele te respeita como pai. Isso aí. Né? A minha mãe é minha melhor amiga, mas te respeita como mãe. Porque você vai ter que ter a habilidade de saber na hora de ouvir, de conversar, de estar se divertindo. Ela está contando as coisas dele, dela, e na hora que aqui é a mãe, aqui é o pai. E a criança entende isso. Entende? É. Ela entende. Porque quando o pai exerce essa autoridade, que não, não é uma autoridade impositiva, uma autoridade que ela se expressa com atos truculentos, não. Mas é uma autoridade que ela se expressa com amor, né? Com amor. Ela se expressa pelo Espírito. Então, quando ela é por amor, pelo Espírito, há uma aceitação, não é? E aí é o grande detalhe é de nós estarmos em comunhão com o Senhor. Porque uma autoridade que ela não é se ela não for pelo Espírito, ela tem os seus atos. Ah, tem que ser truculento, tem que ser arrogante, tem que ser isso, tem que ser aquilo que a gente já falou, já perdeu a autoridade. Mas quando a autoridade é no Espírito, ela é com amor, o Espírito que vai agir. Então você sabe seu pai amigo que joga bola, que se diverte, que ouve as conversas, mas você tem a autoridade do Espírito que o filho, opa, agora é o conselho do pai, e o conselho do pai vem com o Espírito, aí ele encaixa na palavra, ele sedimenta, ele constrói. Ah, meu pai até agora estava jogando com bola ali comigo, ou brincando, passeando, saindo para lanchar, fazer o lazer. A minha mãe também, mas agora essa palavra que ela falou tocou no meu coração. Então, essa é a essência dessa autoridade. Que o filho vai sentir, peraí, até agora a gente era amigo, mas agora é a minha mãe, agora é meu pai que está falando. E Guilherme, porque tem um momento em que o filho tenta passar a linha. E sem maldade, inclusive. Exato. Nem sempre, às vezes, prematuridade. Está ali brincando, aí ele passa e vai falar com o pai, com a mãe, de forma que não dá para falar. Porque a gente está num momento mais, né? Aí isso cabe ao pai, à mãe. Não, você não pode falar assim com seu pai. Exatamente. Não, você não pode falar assim com sua mãe. Outra coisa, às vezes eles querem falar assim com os pais quando tem amigos perto. Por quê? Pela adolescência, por ser infantil, ele quer mostrar para os amigos dele, se autoafirmar para os amigos. Olha como eu falo com meu pai, olha como eu falo com minha mãe. Aí tudo é uma questão de sabedoria. Se na hora você já corrige, depois, olha, nunca mais fale assim comigo entre os amigos. Você não precisa constranger de repente, cada pai tem seu jeito de resolver. Nós vamos estabelecer aqui uma regra, mas às vezes, você para evitar um constrangimento na frente de todo mundo, você espera passar, olha, nunca mais você fala assim comigo na frente dos seus amigos. E aí, opa, ele vai entender ali. Ele vai entender ali. O Guilherme fez uma pergunta, foi muito boa. Aos pais que perderam a autoridade, que é dentro de casa, nas famílias em que houve essa quebra de autoridade, o que pode ser feito? Um cuidado tem que ter. É se o pai e a mãe, se um está quebrando a autoridade do outro. Isso acontece muito. Às vezes, Muito bom isso aí. entendeu? A mãe fala uma coisa, o pai quebra. Depois o pai fala, Exatamente. Não esquece seu pai. Então, aí, às vezes, os próprios pais estão fazendo isso. Exato. Entendeu? Aí você está fazendo um mal muito grande ao seu filho, porque ele precisa estar sujeito a essa autoridade. Entendeu? Tem um exemplo maravilhoso, assim, que eu gosto muito, ele é nosso tempo passando, né? É quando os homens perguntam a Pedro é um apóstolo, que Jesus levantou. Então ali tinha uma autoridade. E pergunta a Pedro se ele deveria, os homens perguntam, os cobradores de impostos, Pedro, o teu mestre deve pagar imposto? Pedro, sim, deve. E respondeu errado. Aí quando ele entra na casa, Jesus se antecipa e fala assim, Pedro, o que te parece? Quem paga tributo? Os servos do rei ou os filhos do rei? Ele, os servos. Pedro respondeu. Então o filho está isento. O filho do rei está isento. Então Pedro não precisa pagar imposto, eu sou filho do rei do universo.
Aí Pedro falou assim, respondi errado. Aí, olha aqui como é que o Senhor preservava esse princípio. Exatamente. Mas Pedro, você respondeu errado, mas eu vou pagar o imposto para poder você não ficar desonrado. Exatamente. Você não perdeu a autoridade. Ah, Vai lá, pega o peixe e tal, pesca, paga e pagou ele pagou para poder preservar a a autoridade. autoridade. Porque se não paga, Pedro ficaria desmoralizado com aquelas pessoas. Então, às vezes, entre pai e mãe é isso. Ele dá uma palavra, você não concordou. Olha, nós vamos cumprir. Mas não Sim. fala mais isso, não é isso não é assim, isso é assim, isso é assim, assim. Exatamente. Mas preserva para não desmoralizar o outro, e porque a criança precisa crescer debaixo Muito bom. dessa autoridade. Outro ponto, né, Guilherme, aqui já chegando no final, que eu acho que acontece com alguns pais, pode acontecer com o pai ou com a mãe, é porque todos nós temos defeitos, né? Nós temos defeitos, né? E às vezes esses defeitos podem nos fragilizar. E às vezes o filho vai crescendo e vai percebendo e conhece os seus defeitos. Ah, você tem uma deficiência, talvez em algum campo da área, né? É familiar, profissional, na fala, não sei, alguma questão que. Ou defeito do dia a dia, você é explosivo, você é muito tímido, você é acanhado. E o seu filho, quando vai crescendo, vai descobrindo os defeitos do pai, vai descobrindo os defeitos da mãe. Mas isso não pode tirar a autoridade. Exatamente. Porque o princípio da autoridade não está sujeito à perfeição. Uhum. Todas as autoridades que Deus põe sobre nós, a gente gostando ou não delas, da pessoa em si, ou concordando ou não que ela seja autoridade, ou até conhecendo os defeitos dela, nós obedecemos, nós respeitamos, porque é um princípio estabelecido por Deus. Exatamente. Porque todas as autoridades por Ele foram constituídas e quem resiste a elas, resiste ao próprio Deus e traz sobre si maldição. Exatamente. Maldição. Isso é uma maldição, diz a Bíblia. Não está aqui falando isso? Exatamente, Maldição. exatamente. Traz sobre si mesmo condenação. Condenação, perdão, desculpa, falei condenação. Condenação, desculpa. Então, você ter defeitos, você ter falhas, o seu filho saber que você tem defeitos, que você tem algum fracasso na vida, isso não tira a sua autoridade. A sua autoridade de pai, pai é pai. Pai é pai, mãe é mãe. Deus estabeleceu isso. Não se intimide com os seus próprios erros. Lógico, nós temos que nos esforçar para dar testemunho e ser o melhor possível, mas nunca seremos perfeitos. Então, acho que esse é um ponto importante. Não sei se alguma observação mais, Guilherme. Então, amém, é isso mesmo. Que Deus isso possa nos abençoar, né? E que essa autoridade, que ela é instituída por Deus, ela não tem data de validade. A autoridade como pai não tem data de validade. Muito bom. Ah, eu alcancei minha maioridade, né? Não, o pai vai ser pai até o dia que Jesus voltar, ou até o dia que ele partir, ou até o dia que você partir. Boa Ele vai palavra. ser pai. Ele é a mãe, vai ser mãe. Então, Deus não estabeleceu datas para a autoridade que ele constituiu. Ele é pai tudo. Ah, mas eu casei. O pai vai saber o limite dele agora para falar com o filho casado, mas saiba de uma coisa: você ouviu o seu pai, mesmo você casado ou não, é uma virtude, é uma bênção para a sua vida, Muito o que bom. o pai e a mãe falam, né? Então, Guilherme, estamos chegando ao fim. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos. Nós gostaríamos de encerrar com duas observações sobre o tema. Primeiro, não confundir autoridade com autoritarismo. Autoridade é o que Deus nos dá sobre os nossos filhos. Autoritarismo não é uma coisa saudável, porque envolve repressão, envolve não respeitar o indivíduo com as suas características, dominar de forma opressora, e isso não é saudável. Um segundo ponto para encerrar é sobre o conflito de autoridade. Nós devemos ter autoridade sobre os nossos filhos, sobre o nosso lar, mas a nossa autoridade nunca pode se conflitar com a autoridade de Deus, porque ela se torna ilegítima, ela perde legitimidade. Se eu dou ordens
Porque a autoridade é dar ordens, é cuidar com respeito, diferente de autoritarismo. Mas se eu der ordens, comandos, que vão contra a palavra de Deus, ou contra aquilo que Deus estabeleceu, está tendo um conflito de autoridade do que eu estou falando com o que Deus falou a palavra. E quando há um conflito de autoridade, a autoridade maior tem que prevalecer. Então, nós temos sempre ter esse cuidado que a nossa autoridade sobre a nossa casa esteja sujeita à autoridade do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. A paz do Senhor.